Boa noite, irmãos. Graça e paz. Mais uma vez, juntos para aprender acerca do Senhor e da sua palavra. E desta feita, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós estamos no Sermão do Monte. Chegamos agora no versículo 7 até o versículo 11. Versículo 12 é um sumário, ainda que esteja aqui na mesma perícope, mas será tratado em um sermão posterior. Então, vamos ler Mateus 7 a 11, abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Vamos até aí, o versículo 11, o versículo 12, é o sumário da sessão, fica para o próximo sermão. Vamos orar ao Senhor, buscar sua presença nessa noite. Bendito Deus, louvamos o teu nome, que é santo, bendito e glorioso. Pedimos agora a graça e a bondade do Senhor sobre nós, para que mais uma vez possamos refletir na tua santa e bendita palavra, nos dá o discernimento necessário, para que possamos fazer isso debaixo do temor do Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, certa vez eu estava lendo e ouvi uma frase que durante muito tempo tem reverberado em minha mente e em meu coração. Essa frase dizia: orar é mais do que pedir. Orar é mais do que pedir. E, de fato, nós temos uma visão muito equivocada em nossos dias sobre a oração. Talvez, no meio desse cristianismo hoje, onde as pessoas lidam com Deus apenas no sentido de barganha, a oração se tornou uma espécie de barganhar com Deus. Mas a oração é mais do que pedir. Na verdade, a oração, nós temos aprendido que é a resposta pactual daqueles que foram chamados pela graça. A oração não parte de nós, mas a oração tem a ver com o fato de que Deus salva um pecador e agora Deus abre um caminho para que esse pecador então responda, orando, colocando diante de Deus as suas necessidades. Mas também orar é reconhecer que nós precisamos da ajuda divina para viver as verdades do Evangelho. Nós não apenas oramos para pedir coisas, nós oramos porque nós também, como cristãos, reconhecemos as grandes demandas, as grandes dificuldades que nós temos em aplicar as verdades do Evangelho em nosso dia a dia. Viver a palavra de Deus não é fácil. Mesmo para aqueles que buscam temer a Deus e servir o Senhor, eles sabem as terríveis ilusões que há em seus corações pecadores. E aqui é exatamente isso que o Senhor Jesus está querendo ensinar aos discípulos. E a primeira coisa importante que nós devemos fazer é analisar esse texto à luz do contexto. Nós já vimos que está no Sermão do Monte e está em um momento no sermão que tem uma clara conexão com aquilo que Jesus havia dito antes. Primeiro, Jesus havia centrado nas relações de dentro da comunidade, ele fala sobre o não julgar, no capítulo 7, versículo 1 a 5. Depois, Jesus trata a respeito das relações para com aqueles de fora da comunidade. Nós vimos isso no domingo passado, no último sermão. Não dá cães, não dá aos cães o que é santo, e não lançar pérolas aos porcos. Nós vimos isso. Mas agora Jesus, então, instrui sobre a oração necessária para que os discípulos aprendessem a fazer as escolhas sábias para que pudessem, então, colocar em prática as palavras sábias daquele sermão. Jesus, aqui no Sermão do Monte, é também o grande sábio que está trazendo as instruções, as demandas do rei, as demandas reais para o seu povo, para os seus discípulos. E Jesus, então, agora instrui os discípulos para que reconheçam a dificuldade que eles têm de aplicar essas demandas em sua vida.
Então, viver as demandas do reino não seria fácil em um mundo caído. E Jesus, então, alerta aos discípulos de que eles precisavam buscar o poder necessário, a graça necessária que vem de Deus para ajudá-los a viver. Jesus está ensinando muitas coisas. Obviamente, Jesus já havia ensinado os discípulos um pouco antes do sermão como eles deveriam orar, e Jesus, inclusive, ensina um modelo de oração para eles. Mas agora o Senhor Jesus está ensinando que eles devem buscar a graça de Deus, também orar para aplicar essas verdades nas suas próprias vidas. Apenas Deus poderia ajudá-los. Eles precisavam aprender a orar também por isso. Portanto, nós devemos ver essa sessão dentro desse contexto. Eu sei que às vezes nós usamos essa sessão para falarmos da perseverança de uma forma genérica, perseverança de oração de uma forma genérica, mas dentro do contexto é muito claro. Jesus está concluindo uma longa sessão, onde ele vai trazer uma série de ensinos. Ele vai concluir, obviamente, no versículo 12, nós vamos ver no próximo domingo. Mas quando o Senhor Jesus, ele ensina muitas coisas aos discípulos, ele fala das bem-aventuranças, de ser sal e luz, ele reinterpreta os mandamentos, ele fala sobre a verdadeira piedade, sobre esmola, sobre orar, sobre o dinheiro, sobre a ansiedade, sobre não julgar, sobre os cães. Então, eram muitos ensinamentos que o Senhor Jesus estava trazendo, aliás, no Sermão do Monte para os discípulos. Agora, Jesus, então, abre os olhos deles para compreenderem que eles precisavam orar por isso. Eles precisavam buscar a graça de Deus para viver aquilo que Jesus estava ensinando a eles. Portanto, o tema dessa sessão, no capítulo 7, do versículo 7 a 12, é exatamente esse. É uma oração por ajuda para viver as demandas reais. É isso que Jesus está ensinando os discípulos. Eles tinham que orar por ajuda, ajuda divina, obviamente, para viver essas demandas reais. E é a respeito disso que eu quero meditar nessa noite com os irmãos. Oração por ajuda para viver as demandas reais. Há pelo menos 3 momentos aqui na lógica do Senhor Jesus. Primeiro, há uma instrução, no versículo 7 e 8, onde o Senhor Jesus mostra a necessidade de orar, mas também aponta a promessa dessa petição perseverante. Observe que os versos 7 e 8, Jesus, por um lado, está ensinando os discípulos a pedir, a buscar e a bater, mas, por outro lado, ele está garantindo, ele está mostrando a promessa de que Deus vai responder ao seu povo. Então, versículos 7 e 8, nós temos a instrução, a necessidade e promessa com respeito à petição perseverante. Em segundo lugar, nós temos a ilustração. Nós temos visto que, basicamente, o Senhor Jesus, em vários momentos aqui no Sermão do Monte, vai trazer ilustrações. Ele, então, vai usar uma ilustração, no versículo 9 e 10 aqui, e essa ilustração tem o objetivo de mostrar o princípio da graça paternal. Jesus usa aqui uma figura de linguagem humorística, é o que nós podemos chamar uma espécie de reductio ad absurdo, uma coisa que parece meio absurda. E Jesus usa essa figura de linguagem, um tanto humorística, para chamar a atenção dos discípulos, nós vamos analisar, versículo 9 e 10, para chamar a atenção dos discípulos esse princípio da graça paternal. Em terceiro lugar, Jesus então conclui, observe que ele faz 2 perguntas no versículo 9 e 10, retóricas, e no versículo 11 ele faz uma outra pergunta que tem o objetivo de concluir, e nessa pergunta conclusiva, Jesus aponta a singularidade do Pai Celestial e a certeza da resposta, a conclusão. Então, repetindo, para aqueles que quiserem fixar e notar, o tema oração por ajuda para viver as demandas reais. Primeiro, a instrução, do versículo 7 e 8, a necessidade, a promessa com respeito à oração. Segundo, a ilustração, Jesus usa 2 ilustrações, 2 perguntas retóricas, humorísticas, usando esse princípio do reductio ad absurdum para mostrar aos discípulos o princípio da graça paternal. Geralmente os pais se preocupam com os filhos. E, em terceiro lugar, uma última pergunta, mas agora conclusiva, apontando a singularidade do Pai Celestial e a certeza da resposta. Então, vamos agora nos concentrar no versículo 7. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Primeiro, Jesus começa com uma instrução.
Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Jesus já havia tratado, como eu falei, a respeito da oração, mas agora Jesus não trata de problemas ou de forma, mas o poder da oração, para que os discípulos pudessem colocar em prática, para obter resultados práticos. Que resultados seria isso? Viver as demandas, viver o que Jesus estava ensinando. Viver as verdades do reino não é uma coisa simples. Nós sabemos disso. Se você é um cristão verdadeiro, você sabe a luta que é viver o verdadeiro cristianismo. Seguir o seu mestre, seguir o seu rei, seguir a Jesus Cristo, seguir a sua palavra. E Jesus, então, usa aqui 3 imperativos no tempo presente para mostrar essa atitude de simplicidade, de entrega, de perseverança na oração. Esses 3 verbos que o Senhor Jesus usa aqui, eles têm um significado simples, claro. Primeiro, os discípulos precisavam pedir, a ideia da simplicidade. Jesus já havia dito que o que Deus não quer essas repetições sem sentido, sem significado, não. Nós temos que aprender a pedir a Deus. Pedir o quê? Que Ele nos dê a graça para vivermos as verdades. Mas mais do que pedir, nós temos que buscar. E buscar, sempre aparece muitas vezes essa palavra, com esse significado no Antigo Testamento, essa ideia de entrega de coração, buscar. Nós vamos encontrar isso. Vocês buscam e vocês me acham quando vocês me buscam de todo o coração. Então, é preciso, então, uma busca, uma entrega de coração em oração. Não apenas pedir por pedir, não apenas fazer palavras, ou usar palavras ao ar, não. Era preciso que os discípulos, então, pedissem, mas também buscassem de todo o coração a Deus em oração. E mais do que isso, que eles batessem a ideia de constância, da perseverança, a imagem de uma criança dependente do pai, que bate na porta, outra vez, alguns preferem a imagem de um mendigo que bate na porta, que pede, que busca, que bate. Então, a ideia é de uma simplicidade, mas uma simplicidade movida por vontade de coração, por perseverança. Era preciso buscar ao Pai, clamar ao Pai, para que o Pai os ajudasse. Eles precisavam da graça divina. A graça divina. Quando pedimos a graça divina para viver essas verdades tão gloriosas do Evangelho, Jesus diz que o Pai responde. As demandas não eram fáceis. Jesus havia dito no capítulo 5, no versículo 48, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ele reinterpreta a lei e mostra que o alvo dos próprios mandamentos era alcançar o coração, não uma obediência externa. Então, Jesus, de alguma forma, mostra, através de todo o seu sermão, as grandes demandas reais e agora, demandas que tinham como alvo a própria perfeição, uma vida de perfeição no sentido de santidade absoluta. Mas agora Jesus está dizendo aos discípulos: vocês não vão conseguir isso por vocês mesmos. Ninguém consegue ser um bom cristão, viver as demandas, aplicar as demandas sem a graça. É preciso pedir, é preciso buscar de todo o coração a Deus, é preciso uma entrega, é preciso uma perseverança em oração, é preciso uma vida de oração para viver. Para viver o Evangelho. E qual é a promessa? Jesus diz: se você pede, dá-se-vos-á. Se você bate, se você busca, você encontra Deus. Se você bate, abre-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, se abre. Então, se você pede a Deus, Deus vai responder a você. Se você o busca de todo o coração, você o encontra. Se você tem uma atitude de bater, de perseverança, Deus vai abrir a porta. Deus vai conceder a sua graça a você. Deus responde a oração. Deus concede graça ao seu povo. Quando o seu povo clama. Quando o seu povo vive um mundo mau, um mundo caído, e o seu povo, então, se levanta em oração, se o seu povo clama ao Senhor, Deus dos céus escuta essas orações, e as orações chegam como um aroma suave e chegam à presença do Senhor. Deus responde.
Não apenas Jesus instrui sobre a necessidade de oração, mas Jesus também traz essa gloriosa promessa ao seu povo. Deus concede graça ao seu povo. Muitas vezes nós não conseguimos viver as verdades do Evangelho, ou facilmente caímos, ou percebemos que estamos tomando decisões erradas em nossa vida porque nós nos afastamos do Senhor, nos afastamos da oração, nos afastamos da vida no trono da graça, não buscamos a misericórdia. E quando nós nos afastamos, facilmente nós erramos. Eu sei que você não é diferente de mim. Você sente isso quando nós, aos poucos, começamos a nos afastar do Senhor, da vida da oração, da sua palavra. Facilmente nós vemos o velho homem agir em nosso coração pecador. Parece que ele vem com tudo. É preciso perseverança. Mas observe que em seguida Jesus vai usar duas ilustrações para apontar esse princípio da graça paternal. Ele diz assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará peixe, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? A ideia de pão e peixe era a alimentação mais comum na época do Senhor Jesus. Mas aqui Jesus usa essa figura humorística, aquilo que nós chamamos modernamente de reductio ad absurdum, ou seja, uma redução ao absurdo. Parece um absurdo. Parece um absurdo. Jesus diz: se um filho pede ao pai um pão, será que ele vai lhe dar uma pedra? Observe que os pães da época, em certo sentido, se pareciam até com a pedra. Não no sentido de duro, mas na forma. Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra. Existiam, obviamente, alguns peixes, algumas cobras. Talvez a criança não conseguisse detectar, mas o princípio do Senhor Jesus é muito claro. Se o filho na mesa pede um pão, o pai vai lhe dar uma pedra. Isso é terrível. Nenhum pai jamais faria uma coisa tão caprichosa e cruel. Ou se ele pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra, ou seja, para destruir o seu próprio filho. Lucas, no capítulo 11, versículo 12, adiciona um outro exemplo ainda. Ele diz um escorpião. Se ele pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião. A ideia é que o escorpião também enrolado se assemelha com o ovo. Ou seja, se o filho pede uma coisa, o pai vai lhe dar uma outra coisa parecida, mas que lhe faça mal. Esse é o princípio aqui do Senhor Jesus. Isso não faz sentido. Então, o objetivo do Senhor Jesus era, de alguma forma, humorística, mas um tanto absurda, sarcástica, dizer aos discípulos: não! A resposta a essas duas perguntas eram muito claras. Não, é um absurdo imaginar que um pai humano vai fazer um mal, vai querer o mal do seu filho. Obviamente, existem alguns pais, mas isso são exceções que fazem mal aos seus filhos. Na regra geral, Jesus está dizendo: não, um pai humano não vai fazer isso. E será que Deus é assim? Esse é o princípio. Se os pais humanos, esse é o objetivo, os pais vão querer o mal dos seus filhos, Deus vai querer o mal quando você quer servi-lo, quando você quer buscá-lo, quando você está pedindo a sua graça. Quando você está buscando e recorrendo a Ele, Deus vai querer o mal e vai se afastar de você. Vai deixar você sem a graça, sem a bondade, sem a misericórdia dEle, quando você o busca. Não. E é por isso que Jesus conclui, então, no versículo 11, quando ele diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas ou presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E a conclusão do Senhor Jesus é muito lógica. E nessa conclusão retórica, que é uma pergunta retórica, nós observamos algumas coisas importantes que Jesus diz. E aqui Jesus usa um argumento, né? É muito comum, Jesus vai usar muito aqui esse argumento. Nós vamos encontrar também no Novo Testamento. Era muito comum na forma de ensinar os judeus daquela época. Nós também sabemos isso. Nas regras de interpretação, é o que nós chamamos do argumento do menor para o maior. Que alguns estudiosos chamam de Calva Homer, um argumento a fortiori, ou seja, Jesus está dizendo assim: se vocês que são maus, a ideia do menor é isso, se vocês que são maus não fariam isso com os filhos de vocês, imagine Deus, o Pai que está nos céus. Jesus
usa esse argumento do menor, que somos nós pecadores, para Deus. Então, esse argumento do menor para o maior tem o objetivo de fazer essa separação muito clara. Jesus separa o Pai e Ele mesmo de nós, o resto da humanidade. Nós somos maus, nós somos pecadores. Não há nenhum justo sequer. Nosso coração, como diz Jeremias 17:9, é enganoso, é desesperadamente corrupto. Jesus, então, separa a humanidade dele mesmo do Pai. Para dizer, se vocês que são maus, vocês ainda procuram ser bons pais, dar boas dádivas, bons presentes, serem graciosos com os filhos de vocês. Imagina o Pai Celestial. Aqui, mais uma vez, Jesus apela para essa figura tão maravilhosa de Deus como sendo um Pai. É Jesus que introduz a ideia, a figura de Deus como sendo o Abba, Pai querido. Vocês acham que o Pai querido de vocês, que está nos céus, Ele não vai dar a você o que você pedir? Se pais maus, pela misericórdia divina, querem dar boas dádivas aos filhos, quanto ao Pai que está nos céus, Ele vai dar coisas boas. E qual é essa coisa boa? É a sua graça. É a bondade que o Espírito nos concede para que possamos viver as verdades. É o fruto, é a presença do Espírito em nós, criando influências celestiais para que possamos mortificar o velho homem e aos poucos viver e colocar em prática as demandas da palavra, as demandas de Jesus, as demandas do Rei. Lucas, comentando esse texto, diz que Deus nos dará, porventura, o Espírito Santo. Lucas tem uma grande ênfase no seu Evangelho e também no livro de Atos. Na verdade, ele escreveu 2 obras, Lucas, Atos. Uma grande ênfase na pessoa bendita do Espírito Santo. Alguns estudiosos acham que Lucas está, de alguma forma, interpretando, dizendo que essa coisa boa que Deus vai dar seria o próprio Espírito Santo. Mas outros entendem, como eu, que é possível que nesse discurso Jesus tenha dado mais detalhes e os evangelistas, essas narrativas, elas se complementam. É possível que Jesus tenha dito que essa coisa boa tenha sido o Espírito Santo. E quando, obviamente, após a descida do Espírito Santo, eles compreenderam de forma plena. Não é que o Espírito Santo não estava atuando ainda antes de Pentecostes, mas talvez depois de Pentecostes eles compreendem que essa grande boa dádiva era, de fato, o próprio Espírito Santo. E é isso, esse é o maior presente que Deus nos dá. O maior presente é que quando nós pedimos, quando nós nos entregamos, quando nós pedimos a graça de Deus para vivermos o Evangelho, dizemos, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um pobre, e nós choramos e buscamos a graça de Deus, Deus então nos concede, Deus nos responde, Deus que já nos deu o Espírito Santo, concede que o Espírito Santo então atue em nosso coração, nos convencendo de pecado, apontando as nossas mazelas, nos fazendo voltar para o Senhor, nos ajudando em nossas fraquezas. Ah, quantas fraquezas não há no meu coração e no seu coração. Quantas fraquezas nós não sentimos, e Jesus diz, peçam ao Pai, Ele vai dar coisas boas. O próprio Espírito Santo. Espírito Santo que está no coração de vocês. Se Deus quiser que nós enfrentemos lutas e muitas vezes caminhos difíceis e sofrimentos por causa do Evangelho, talvez Deus não nos livre desse caminho, mas nos conceda a graça, o consolo de sofrermos por causa de Cristo, como os apóstolos que se alegraram por serem dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Nós temos que pedir, bater e buscar. Há um momento muito bonito na história da Reforma. Na noite de 7 de abril de 1521, Lutero havia estado diante da Dieta de Worms, na Alemanha.
E no primeiro momento que Lutero chegou lá, quando as obras dele foram apresentadas, ele não conseguiu defender com ênfase as suas opiniões, as suas doutrinas. E após responder algumas perguntas que foram feitas pelo imperador, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V, ele ficou um pouco amedrontado. Sua voz quase não saiu diante do imperador. Ele teve medo. Ele sentiu a fraqueza daquele momento. Ele estava sofrendo terríveis acusações. Ele poderia ser morto. Ele teria que enfrentar diversos poderes, não apenas temporais, mas também todo o poder da própria Igreja Católica naquele contexto. E Lutero, então, solicitou, aliás, um tempo para pensar. O imperador, então, deu a ele um tempo, achando que talvez, naquela noite, 24 horas, ele pudesse refletir melhor. Ele pudesse renegar tudo aquilo que ele havia escrito a respeito da palavra de Deus. Lutero se sentiu fraco naquele momento. Mas à noite ele fez uma oração ao Senhor. E essa oração eu quero ler para você. Essa oração de Lutero diz o seguinte, naquele momento de muita fraqueza. Ó Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, quão horrível é o mundo. Veja como sua boca se abre para me engolir, quão pequena é minha fé em ti. Ó, a fraqueza da carne, o poder de Satanás. Se depender da força deste mundo, tudo está acabado. É o fim. Foi dada a sentença. Ó Deus, ó Deus, ó meu Deus. Ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faça isso, te imploro. Tu deves fazer isso pelo teu próprio poder imenso. A obra não é minha, mas tua. Não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a disputar com esses grandes homens do mundo. Ficaria satisfeito em passar meus dias alegres e felizes. Porém, a causa é tua e ela é justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me. Ó Deus fiel e imutável, não me apoio em homens. Seria em vão. Tudo que procede do homem é instável e fracassa. Meu Deus, tu não escutas. Meu Deus, não vives mais? Não, não podes morrer. Simplesmente te escondes. Tu me escolheste para esta obra. Eu sei, portanto, ó Deus, cumpra a tua própria vontade. Não me abandones pelo amor de teu bem-amado Filho, Jesus Cristo. Minha defesa, meu escudo, minha fortaleza. Senhor, onde estás? Meu Deus, onde estás? Vem, rogo-te, estou pronto. Eis-me aqui, preparado para entregar minha vida pela tua verdade, sofrendo como um cordeiro, pois a causa é santa, é tua própria causa. Não te deixarei ir. Não, não por toda a eternidade. E ainda que o mundo esteja abarrotado de demônios, e este corpo que obra de tuas mãos seja arrastado, pisoteado, cortado em pedaços, reduzido a cinzas, minha alma é tua, sim. Tenho a tua própria palavra para assegurar-me isso. Minha alma pertence a ti e habitará contigo para sempre. Amém. Ó Senhor, envia ajuda. Amém. Ó Senhor, envia ajuda. Amém. Essa também, meus irmãos, deve ser a nossa oração. Em vários momentos da nossa vida, quando nós nos sentimos distantes, frios, talvez essa seja a realidade da sua vida nesse momento. Talvez você esteja se sentindo frio, distante, talvez esses dias de quarentena, de distanciamento, talvez você esteja também sentindo um outro distanciamento, o distanciamento do Senhor. Às vezes nós nos sentimos fragilizados, e é nessa hora que nós temos que nos voltar para Deus. Todos nós, muitas vezes, titubeamos na vida, nós somos fracos. Pecadores, muitas vezes, se sentem desanimados, desesperados, tomam decisões erradas, dizem coisas que se arrependem, e nós precisamos nos voltar para o Senhor e clamar: meu Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos da força que vem do Senhor para viver, para continuarmos firmes, para viver em um mundo caído. Lembre, orar é mais do que pedir. Orar é reconhecer essa constante fraqueza, essa constante fragilidade, é viver como um pobre de espírito,
é reconhecer a nossa bancarrota espiritual, é chorar os nossos pecados e voltar-se para o Senhor. Socorre-me, ajuda. É buscar a devoção, é viver a vida como uma grande oração. Uma das coisas que eu acho bonito na história do livro de Neemias, leia depois o livro de Neemias, e comece a observar quantas vezes ele faz pequenas orações. Lembra-te, Senhor, lembra-te de mim. Não apenas grandes orações, mas a vida de Neemias era uma grande devoção a Deus, a pequenos momentos, pequenos trechos, pequenas frases, o tempo todo, em cada situação, ele diz assim, Senhor, me ajuda. Senhor, lembra-te de mim. Que coisa maravilhosa. Se a vida de todos nós, membros da Igreja Betel, fosse exatamente isso. Que em cada situação, que nós possamos voltar para o Senhor, algumas vezes em orações mais longas, em momentos privados de oração, mas também diariamente, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me ajuda a lidar com essa situação, com o meu filho, com o meu pecado, com o dinheiro, com o meu negócio, a nossa vida sendo um corindel, ou seja, uma eterna devoção, corações aos altos, constantemente para o Senhor. É hora, meus irmãos, de nos voltarmos para o Senhor. Eu não sei como você tem vivido as verdades do Evangelho, mas eu sei que você precisa do Senhor Jesus hoje. Só com a graça de Deus nós vamos ser bons cristãos. Nós temos que reconhecer isso. Não se vive o Evangelho. É verdade, existem demandas muito claras para nós. E nós não podemos esquecer isso. A regra, o que o Senhor quer de nós é uma vida de santidade, é uma vida de dedicação, de temor, de obediência à sua palavra. Mas Jesus está dizendo aos discípulos, vocês não podem viver, vocês não podem alcançar isso sem a graça de Deus, sem clamarem ao Pai. Mas a alegria é que o Pai, Ele responde. O Pai dá coisas boas àqueles que lhe pedem. Você pedir, se voltar para o Senhor, for constante e pedir por santidade, o Senhor vai te dar santidade. Se você for negligente com a santidade, não pedir, não buscar, não é que você vai deixar de ser um cristão, mas você vai perder o privilégio nessa vida de ser um bom cristão, de viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, eu e você, para que nesse dia, nesse domingo, dia do Senhor, nós possamos nos lembrar do que realmente nós somos e fazer com que a nossa vida se volte para o Senhor. Que a nossa vida seja exatamente como mãos que oram, mãos abertas, mãos que se agarram no Senhor Jesus, mãos que reconhecem que precisam ser seguradas por esse Deus gracioso e bondoso. Volte para o Senhor. Se você está hoje reconhecendo que a sua vida está em caos espiritual, hoje é o dia de se voltar para o Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nós louvamos o teu nome que é santo, bondoso e gracioso. Pedimos a graça e a bondade do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça para vivermos a tua palavra e as verdades do Evangelho. Nos ajuda, nos socorre. Fica conosco, Senhor. Precisamos de ti. Visita todos aqueles que têm se sentido fracos em meio a tantas realidades complexas que estamos vivendo. Que possamos nos voltar para o Senhor nesse dia, confiando na tua bondade, na tua graça, na tua promessa. Que possamos ter uma vida de mais constância em oração, em dedicação e devoção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bom ter estado com os irmãos. Deus abençoe a todos. Nos vemos mais uma vez no próximo domingo. Curiosidade desse barulho, nós estamos tendo aqui uma queda muito grande de energia e o estabilizador está fazendo esse barulho. Mas que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e Cristo.